A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus, 22 de fevereiro de 2024, Deus seja louvado, amém? Vamos dar continuidade ao capítulo 11, vamos? Capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 17, nós vamos até o verso 34, amém? Nós iremos falar hoje sobre Santa Ceia, o assunto mudou totalmente, agora vamos falar sobre a Santa Ceia. Então Paulo escreve essa carta, né, a gente já falamos, todos os vídeos já tem dado um panorama assim por cima, em relação aos acontecimentos que estavam acontecendo dentro da igreja ali, algumas coisas que o povo estava fugindo da sã doutrina, fugindo da palavra de Deus, fugindo do que era certo para dogmas, tradições, eles estavam indo para costumes, né? Eles estavam esquecendo, né, o verdadeiro propósito de ter uma vida cristã. Esse verso 17, Paulo vai falar sobre o amor cristão. Na igreja do primeiro século, a igreja primitiva do primeiro século, havia uma festa, uma confraternização que eles faziam, chamada amor ágape, né? Que era ágape, que era a festa do amor, a festa da confraternização. Então os cristãos tinham o hábito de festejar essa festa, né? Fazer essa reunião que eles tinham de fraternidade juntos, e ali eles levavam alimento para comer, né? E ali eles aproveitavam e ceiavam, fazia a ceia do Senhor todo no domingo, era semanal eles faziam. Então, nos domingos ele fazia a ceia do Senhor, né, para reunir com a igreja. E a igreja de Coríntios estava fazendo a festa, sim, a confraternização do amor ágape, mas o que estava acontecendo? A separação, o partidarismo, a divisão, a escolha, né? Ali eles estavam escolhendo pessoas pelo patamar, pela condição financeira. Então as pessoas humildes, pobres naquele tempo, eles ficavam de um lado e os ricos, né, ficavam de outro. E ali eles faziam aquelas festas e os pobres sempre no prejuízo maior, porque havia uma necessidade muito grande, uma escassez muito grande naquele tempo. Aí Paulo fala no verso 17, apesar de tudo não vos elogiei, quanto à instrução que posso a vos dar agora, porquanto vós reunis e produzi o mal e não o bem. Paulo está dizendo, as reuniões de vocês não estão produzindo bem, as reuniões de vocês estão produzindo mal. E quando eu tenho que elogiar, eu elogio, porque Paulo era aquela liderança, aquele tipo de liderança, que quando tem que elogiar, elogia, que quando tem de corrigir, corrige. Está faltando liderança assim. Está faltando homens de Deus assim, homens levantados pelo próprio Deus, mulheres levantadas pelo próprio Deus, para poder agir da forma certa. Corrigir, elogiar, falar. Então Paulo está dizendo, eu não vos elogiarei, agora eu vou mesmo confrontar vocês, agora eu vou trazer uma correção. Ele está dizendo, porque o propósito da ceia, a reunião da ceia, era lembrar, trazer a memória, o sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o propósito. Nós temos duas ordenanças que o Senhor Jesus Cristo deixou. A primeira é batismo, ser batizado. E a segunda é a ceia do Senhor. Duas ordenanças que nós, como cristãos, cumprimos, porque o Senhor deixou para que nós cumprimos toda a sua palavra. Mas isso aí é uma ordenança. Todo cristão tem que passar por isso. Então, Paulo está trazendo ali a mente daqueles irmãos que tinham se perdido no meio do nada a ver, do tudo pode. Porque Paulo, desde o capítulo 8, como eu falei, ele está falando sobre a liberdade cristã. Ele está falando sobre a liberdade em Cristo, a liberdade que o povo estava tendo, só que ele estava sem limite. Eles estavam na liberdade sem limite, a liberdade deles não tinha mais freio, não tinha mais limite. Então eles estavam fazendo aquilo que queria e que achava certo. Aí Paulo fala no verso 18, em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. Até certo ponto, acredito isso esteja ocorrendo. Até certo ponto eu acredito que isso está ocorrendo. Quer dizer, Paulo já estava vendo tantas situações da igreja de Corinto que ele acreditava. Então as pessoas estavam comentando as divisões, estavam comentando os partidarismos. É tanto que no capítulo 1, versículo 11, ele fala, a casa de Cloe falou. Então ele está dizendo o que estava acontecendo. No momento da Santa Ceia, que era para trazer a memória, o sacrifício de Jesus na cruz, a vinda do Todo-Poderoso, do Messias, né? A cruz ali, o sacrifício no Calvário, ali no Getsêmani, o sofrimento, trazer à mente a importância da salvação, da graça do Senhor na vida do cristão. Eles estavam reunidos para poder fazer. Se você ler aqui o capítulo 10, esse é o detalhe que eu te falei que eu não entrei. Ó, no capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 22, Paulo fala da ceia dos demônios. Que era o que estava acontecendo com os irmãos. Eles sentavam para ceiar, para banquetear, mas eles estavam as ceias com demônios, não engrandecendo o nome do Senhor. No verso 20 ele fala assim, ó, não quero enfatizar que os pagãos sacrificam e oferecem. E oferecido isso sim aos demônios, e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor.
e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou desejais provocar ciúmes do Senhor, porventura somos mais fortes que ele? Ou você é de Deus ou você é do diabo? Ele está dizendo, senta na mesa com os demônios, vai prostituição, vai para bebida, vai para tudo quanto é coisa errada. E depois quer sentar na mesa do Senhor para ceiar, fazer parte do corpo de Cristo, dizer que é um cristão. A pessoa passa o mês inteiro pecando, o mês inteiro fazendo o que é errado, fofocando, caluniando, jogando irmão contra irmão, fazendo tudo que é errado, roubando, trazendo divisão ao corpo. Pinta e borda o mês todo, depois vai pra cear e pega lá o cálicezinho, o copozinho de cálice. Oh, glória, oh, aleluia. Tá sentando na mesa dizendo que tá participando do corpo. Não tá. Tá na mesa dos demônios. Aí Paulo está falando aqui, os irmãos pegavam carne que era sacrificada aos ídolos, né? Eles sabiam, eles tinham a consciência que eles estavam levando carne de ídolos, carne que foi oferecida a demônios, e eles comiam. Aqui eu falei que eram os crentes mais fortes, né? Aqueles que nada bem, tudo pode. Então eles enfraqueciam os outros irmãos na fé. Então tudo isso estava acontecendo na igreja de Coríntios, e Paulo fala aqui no capítulo 10 sobre a ceia dos demônios, que era a ceia que eles estavam participando, eles se envolviam. Então os irmãos da igreja de Coríntios estavam se envolvendo em tantos escândalos, em tantas situações, que é a igreja atual de 2024, irmãos. A igreja atual brasileira. É o que nós estamos vivenciando. Tem os verdadeiros em Coríntios? Tem, porque tem os remanescentes. Havia aqueles que não concordavam com o que era errado, e um deles é aqueles que escreveu para Paulo pedindo socorro, nos ajuda, vem trazer a ordem aqui essa casa, através da graça e da misericórdia do Senhor na sua vida. E o povo, e ali, aquelas pessoas que estavam no pecado começou a atacar o apóstolo Paulo, porque quando você quer andar direito, você vai ser atacado. Quando você quer andar certo com o que a palavra de Deus diz, até muitas lideranças corruptas que estavam aqui dentro estavam atacando Paulo. Estava atacando Paulo porque não aceitava a vida de Paulo com o Senhor. Então quem anda direito, meu irmão, se prepare. Se prepare para passar processo, mas não desanime, porque quando você está passando prova é porque você está no caminho certo. Aí Paulo vai falar no verso 19 assim: todavia, se faz necessário que haja divergências entre vós, para que os aprovais se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer, havia tanta... eles que tinham uma necessidade de aparecer. É por isso que tinha esse partidarismo. Nessa festa que eles se reuniam, as famílias esperavam esse momento, principalmente as famílias pobres, que não tinham condição de comer bem durante a semana toda. Então quando chegava no domingo, eles tinham esperança que eles iriam comer, que eles iriam participar ali. Aí as famílias reuniam, cada um levava o que podia para confraternização. Os pobres levavam suas marmitinhas, levavam sim sua comida, mas não era como os ricos. Então o que acontecia? Eles fizeram uma divisão. Colocou os ricos, quem podia aqui, tinha condição financeira aqui, os bajuladores, tudo aqui, e os pobrezinhos, humildes cá. Aí separou a igreja. Então aqueles banqueteavam, comiam um antes do outro, e fazia aquela bagunça toda. E os pobrezinhos, quando chegavam para comer, não tinha mais nada, não sobrava mais nada. Então eles não esperavam um pelo outro para confraternizar. Eles não esperavam um pelo outro para poder estar junto ali naquela festa do amor, naquela confraternização com amor ágape, o amor verdadeiro. Eles esqueciam que Cristo verdadeiramente está entre nós quando nós nos reunimos, irmãos. Quando nós reunimos no culto, nós estamos perante a presença de Deus. Jesus está ali nas reuniões do culto. Culto de Santa Ceia, culto de adoração, o culto que nós fomos prestar ao Senhor. Ele está em todos os cultos. Eles estavam esquecendo. Eles não estavam mais glorificando ao Senhor. A reunião deles não era para adorar a Deus. A reunião deles não era para representar o corpo de Cristo. O propósito está ali, não. Eles não estavam nem aí. Eles não estavam mais chamando a atenção do céu. Eles não estavam mais preocupados com o que estava acontecendo. Eles esqueceram que o corpo, o pão, representava o corpo de Cristo. Que o sangue, que o cálice, ele representava o sangue de Jesus. Eles não estavam nem aí, um comia antes do outro. E era aquela baderna. Parecia uma mesa de demônios, ceia de demônios mesmo. Porque eles não estavam nem aí preocupados. E estavam fazendo separação, excepção, escolha entre pessoas. E eles estavam provocando a ira do Senhor. Aí no verso 20 ele diz: pois quando vos reunides como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Não era para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes da sua própria ceia, sem esperar um pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezai a igreja de Deus, humilhando-vos um nada e possui? Que vos direi: acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogiarei essas atitudes. Paulo está dizendo: será que vocês não têm casa para comer em casa?
Havia arrogância, facção, ganância, falsidade, engano. Tudo o que eles faziam era para si próprio. Eles esqueceram o propósito. Eles não esperavam pelo outro. Ninguém, sabe nem quem comeu, quem não comeu, comeu. Já viu esses ambientes de festa que quando vai, chega lá não tem mais nada para quem chegou depois para comer, porque acabou tudo, até comeu, quem tava ali comeu, não estão nem aí quem vai vir, quem vai depois. Há famílias que é assim também, tem famílias que é assim, que vai lá, quem tá na frente come, outro não come, quem comeu, quem não comer fica sem, e por aí vai. Minha mãe tem o hábito de falar assim, farinha pouca, meu pirão primeiro, sabe? Aquele tipo de crente, farinha pouca, meu pirão primeiro, ganancioso, guloso, espírito de gula, que não tá nem aí pra mais ninguém. O que mais tem é crente guloso, irmão. O que mais tem é crente guloso, crente ganancioso, olho grande, que não pensa no outro. Então, Paulo está falando sobre repreensões na reunião. Quando vos reunides, não é pra ceia do Senhor, você se reúne pra si próprio. Nossa, isso é algo seríssimo. Eu falei, Senhor, como nós precisamos de mais Paulos hoje em dia para pregar essa mensagem, principalmente nos cultos de Santa Ceia. Os cultos de Santa Ceia, muitas pessoas negligenciam pregar uma realidade que nós vivemos. O povo senta na mesa para ceiar com Cristo, dizendo que fica com Cristo, em pecado, de mal, fofocando, caluniando. Nós vemos pessoas que estão roubando, brincando com Deus, há tempo sentando na mesa para ceiar por falta de palavra, de consciência de palavra. Não é falar bonito, não é pregar sobre o pecado, irmãos. Nós precisamos pregar sobre o pecado. A igreja é contra o pecado. Nós vamos falar do pecado. Quantos lugares precisam de ouvir uma mensagem como essa? Uma mensagem verdadeira, aprofundada. Toda a Santa Ceia mensal em muitas igrejas. Em outros lugares, eles que, por semana, por mês, por ano, sei lá como é que alguns fazem. E cada um, em cada denominação, faz de um jeito. Mas toda Santa Ceia, a gente vê, se lê do verso 23, aí vai lendo, aí vai até o verso 29, né? Vai até o verso 29 e para. Não, vai até o verso 30. Lê do 23 ao 30, e aí para. Mas as pessoas que leem, só leem, virou assim um jargão, somente lê. Alguns lugares nem lê mais esses versículos. Poderia entrar profundo, entrar em tudo que está sendo falado para trazer a consciência, mas em alguns lugares negligenciam sim, mas em outros lugares não. Há lugares que os pastores têm compromisso de falar a verdade, têm compromisso de pregar a verdade, porque temem ao Deus Todo-Poderoso. E aqui, como Paulo, tem homens ainda dessa forma, que agem dessa forma, que atua dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele é fiel em todo momento. E aí Paulo começa a trazer à mente desses irmãos o que eles estavam fazendo. Eles sentavam para cear, mas o Senhor não estava com eles. Triste é quando senta à mesa para cear, mas o Senhor não está. E em muitos ambientes nós vemos que o Senhor já não está mais nos cultos, já não está mais na ceia, já não está mais nos compromissos. Pode fazer o que for, o Senhor não está, porque não é para ele, não é por ele, é para si próprio. E aqui havia esse partidarismo, essa divisão. Então as pessoas desfavorecidas, eles olhavam, eles comiam, bebiam, tomavam cálice antes do tempo. E as famílias pobres, mais desfavorecidas e financeiras, passavam ali a entristecer e ser humilhado pelo comportamento desses irmãos. Aqui o verso 22, o verso 22, a parte C, diz assim, de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem. Irmão, quando eu sou soberba, quando eu sou ignorante, quando eu esfrego na cara dos meus irmãos o que eu tenho, o que eu posso, o que eu sou, eu estou sendo soberba e estou humilhando os meus irmãos. Há pessoas que não têm condição de se vestir bem, há pessoas que não têm condição de se calçar bem, de andar bem, e porque eu tenho um pouquinho mais de condição, eu piso naqueles que estão desprovidos de condição. Nós precisamos analisar a nós mesmos. Nós precisamos nos olhar, irmãos, para dentro de nós. Aí Paulo fala no verso 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. De quem que Paulo recebeu? De homens? De quem que Paulo recebeu? De Pedro? De Tiago? Não, Paulo recebeu do Senhor. Ele está dizendo, eu recebi do Senhor e estou passando para vocês. É um homem de relacionamento que recebe de Deus e passa para a igreja. Irmão, isso é algo muito sério. Está faltando homens que recebem de Deus. A gente vê pessoas enchendo linguiça no altar, com aqueles palavreados, com aquela... Você vê mentira, irmãos. Pessoas exalando mentira, na maior cara de pau em cima do altar, mentindo para a igreja. As pessoas vendo que é mentira, porque quem tem discernimento é diferente, irmão. O crente que ora por discernimento, ele sabe quando o homem está mentindo. Porque o próprio Deus está ali em comunhão com ele. Nós precisamos orar por discernimento, orar por essa intimidade, por esse relacionamento, para não ser enganado pelos charlatões, pelos enganadores da casa de Deus. Porque, irmão, muitos estudam, muitos buscam conhecimento. Faz cursos e mais cursos para poder, com uma palavra, tirar tudo aquilo, desconstruir na mente do cristão, tudo aquilo que foi construído pela palavra. Tem homens que estão preparados para isso. Com uma palavra ele tira tudo da pessoa. E nós sabemos que o que mais tem hoje é isso.
É pessoas preparadas para poder tentar desconstruir a mente dos cristãos para formar da forma que eles querem. Para formar a forma que eles querem. Não é pela palavra de Deus, não é pelo que está certo, não é pelo que a palavra de Deus é pelo que muitas dessas pessoas acham que está certo. E nós precisamos entender que nós temos que estar dentro da palavra de Deus, vivenciando e vivendo e fazendo aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Toda liderança, a gente tem que respeitar e obedecer ela no Senhor. No Senhor. Tá fora do Senhor, então não tem que ter obediência. Não está na palavra, não está no Senhor. Então nós precisamos entender isso. Eu não estou aqui falando para você ser rebelde com a sua liderança. Estou dizendo que você precisa entender isso. Nós obedecemos no Senhor. Pastores não é dono das ovelhas. Nós vivemos um tempo onde os pastores querem ser dono, onde não tem culto. No dia de culto eles querem mandar onde a pessoa vai, o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Claro, uma liberdade com responsabilidade. Uma liberdade que nos traz responsabilidade. Mas pastores não são donos de ovelhas. Líderes de igreja não são donos das ovelhas. A ovelha é de Jesus. Eles estão chamados para liderar, para ensinar, para pastorear, para cuidar. Não para mandar e dizer o que eu faço, eu tenho que fazer. Porque a palavra de Deus me instrui. Tem que me instruir na palavra. Me mostrar pela palavra o que está errado. O que eu estiver fazendo errado, me mostrar pela palavra que eu estou errada. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Então que Deus abençoe e abra nossas mentes para quando nós sentarmos para cear este mês. Esse mês que nós iremos sentar para cear no final do mês ou no início, não sei aonde, como que é a ceia na sua igreja, você possa analisar. Porque o que está escrito aqui foi recebido do Senhor, a palavra de Deus. E nós precisamos nos analisar. Paulo vai falar sobre a análise do homem. Sobre o homem se analisar. Olha, ele fala, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Qual noite que foi traído? Ele lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13. Jesus vai lavar os pés do discípulo como exemplo de humildade. E ele lava os pés de Judas, que traiu ele. Judas, que vendeu ele por 30 moedas de prata. Ele lava os pés do traidor. Ele não fala, você se retira porque você vai me trair. Não, ele lava os pés do traidor. Judas já tinha intenção de trair. A ganância já estava no coração de Judas. Como que a ganância entrou? Através do dinheiro, irmãos. Dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é o mal. O dinheiro não é pecado. Pecado é o dinheiro te ter. Agora, quando você tem dinheiro, não é pecado você ter. Tem que ter dinheiro mesmo. A igreja tem que ser próspera. Mas o dinheiro não pode te ter. Você tem que ter o dinheiro. Você tem que dominar o dinheiro. Não o dinheiro te dominar. E o dinheiro dominava Judas. Entrou no coração de... E quanto Judas está aí, né, liderando? De quanto Judas está aí na frente, mas com o coração dominado pelo dinheiro. É muitos Judas, não é poucos, não são muitos. É por isso que nós estamos vivendo a igreja atual em 2024, tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas eu acredito, irmãos, que é os últimos dias da igreja. Nós precisamos olhar para o Senhor, porque é a palavra cumprindo. É nítido que vem os escândalos, mas ai daqueles que vêm os escândalos. Então ele fala que o Senhor foi traído, tomou o pão, né? Os evangélicos sinóticos, Lucas, Marcos, Mateus. Se você ler lá, você vai, gente, se vocês não leu ainda os evangelhos, leia. Leia os evangelhos. Se você sentar com determinação, com a sua mente limpa, fresca, bota um cafezinho do lado, uma água, um negócio, vai para um lugar claro, alejado, senta, você lê o livro de Mateus, ó. Você lê o livro de Lucas, ó, no mesmo dia. Você lê o livro de Marcos, ó. Tem esse propósito no coração de ler o livro da Bíblia, de ler os evangelhos, porque a gente vai conhecer muito mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que ainda não conhecem Jesus porque não se interessou em conhecer Ele. Conheça o nosso Deus, leia sobre eles, busque conhecimento, ore, busque relacionamento e intimidade para que o Senhor se apresente, para que você ouça a voz do Senhor, para que você tenha a sensibilidade de sentir essa graça, esse poder maravilhoso que exala do nosso Deus. Aí ele fala no verso 24, e logo após haver dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Foi Jesus, meu, que instituiu a ceia, irmãos. Foi Jesus que deu as ordenanças. Foi Jesus que ordenou o batismo. Foi Jesus que ordenou a ceia. Jesus instituiu a ceia. Então Paulo está dizendo, eu recebi dele. Eu recebi do Senhor, não inventei não. Eu não falei que vocês têm que reunir uma vez por mês, por semana, ou todos os domingos, não. Foi o Senhor que instituiu. E vocês agora estão banalizando a ceia. E vocês agora estão banalizando aquilo que o Senhor entregou. É em memória dele. É em respeito e amor a Ele. É em gratidão a Ele. É gratidão a Ele pela salvação, pela graça que Ele nos otorgou, por ter nos escolhido, por ter nos livrado do inferno, por ter nos dado o céu. É isso. É gratidão à cruz, a ceia. É isso, irmãos. O batismo é representar o que o Senhor fez em nossas vidas. Cruz, passado, hoje, presente, amanhã, futuro, céu. Aleluia. Versículo 26, portanto, todas as vezes que comerdes, passado, cruz,
deste pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor. Presente. Oh, meu Deus, coisa linda. Até que ele venha. Amanhã, futuro. Esse versículo é muito poderoso. Versículo 26. Arrebatamento. Até que ele venha. Então, até que ele venha, você esteja santa. Até que ele venha, você esteja fiel. Até que ele venha, você esteja permanecendo. Mateus capítulo 10, verso 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, aquele que continuar firme, aquele que não se vendeu, aquele que não se corrompeu, aquele que não foi nos ensinamentos desse mundo, aprendendo, no nada a ver, não, todo mundo está fazendo, eu vou fazer, você não é todo mundo, faça o que o Senhor te instruiu a fazer. Nós estamos vivendo os últimos dias com tantos escândalos, com tanta divergência, com tantas coisas acontecendo, irmãos, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos buscar em Jesus, clamar por Jesus, porque Ele é o caminho e a verdade e a vida. E se nós não vigiarmos, nós perderemos a visão e o foco nesses últimos dias. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Será culpado do sacrifício de Jesus naquela cruz. Porque todo aquele que negar a Deus com as suas atitudes, com as suas ações, todo aquele que está na casa do Senhor brincando de ser crente, irmãos, quem vai ficar pregando na grande tribulação é os crentes que estão brincando de ser crente, é as pessoas que desviaram, que desistiram de Jesus, que vai ficar na grande tribulação pregando. No momento que o Senhor levar essa igreja, no momento que nós ouvimos o soar desta trombeta, oh glória, aleluia, e o Senhor nos chamar pelo nome, nos chamar para a casa, vinde bendito dos meu Pai, entrai no gozo do Senhor. Irmãos, quantos de nós subiremos para a glória com o Senhor e quantos ficarão aqui chorando, sofrendo, porque negaram a Deus com as suas atitudes, não quiseram consertar a sua vida. Há pessoas que pecam o mês todinho, quando chega no dia de Santa Ceia, Senhor, perdão, Senhor, eu não vou fazer mais. Aí passa de novo o mês todo pecando. Já virou aquele negócio, um pecado consciente. Já virou algo normal na vida desse cristão. É pecados de estimação. O verso 28 ele diz: examine, pois, cada um a si mesmo, cada um a si próprio. Dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Antes de você comer, você se analisa. Senhor, esse mês, ó Pai, foi muita prova, foi muita luta. Eu pequei. Senhor, eu tenho que consertar com o irmão aqui, eu tenho que consertar com a irmã ali. Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pedir perdão. Peça perdão aos seus irmãos. Peça perdão ao seu filho, ao seu marido. Porque muitas vezes a gente, por estar sempre junto, a gente acha que não fere, que não machuca, que não entristece eles. Peça perdão. Seja em paz, seja com a sua mente livre, seja com a sua consciência livre em Cristo Jesus. Porque Deus não recebe adoração corrompida. O Senhor não recebe uma adoração corrompida, uma mente que não está liberta para adorar Ele de verdade. Eu tenho isso comigo. Enquanto a minha consciência em Cristo, eu estiver orando e sei que o capacete da salvação está em mim, sei que a minha consciência está limpa, não importa o que as pessoas fizerem contra mim, o que importa é eu não fazer contra elas, é continuar com a minha integridade com o Senhor, porque a caminhada com Deus, ela vai testificando quem é você. A caminhada com Deus, ela testifica a sua vida no altar. A caminhada com Deus, irmão, na caminhada você aprende o que é renúncia, você aprende o que é perda. Na caminhada com Deus você vai tendo maturidade, estrutura. Então não pare por nada, continue e permaneça. Aqui ele fala aqui, ó, examinai o homem a si mesmo. Não é eu ficar examinando a vida da irmã, não. Não é eu ficar examinando a vida do meu pastor o tempo todo, não. Cada vida, não, eu quero analisar a minha vida. Olhar pra mim, eu vou me examinar. Eu vou olhar se eu tô apta pra sentar na mesa com o meu Senhor. Eu quero ver se eu tô apta pra sentar na mesa, pra fazer parte do corpo de Cristo, pra ceiar e lembrar da graça poderosa que é a salvação através da cruz de Jesus Cristo. Então, quando nós sentarmos na mesa esse mês para cear, seja diferente, irmãos. Seja verdadeiro, seja puro. Ele fala no verso 29, pois quem come e bebe sem ter consciência, quem come e bebe sem discernimento, sem reverência, sem temor, sem se analisar, sem julgar a si mesmo, quem senta na mesa achando que é só comer um pedaço de pão, beber um copo de vinho ou um copo de... Ei, cuidado, porque tem gente que é assim. Eu já vi pessoas não esperar nem a bênção apostólica depois da ceia ir embora. Antes, não espera nem a bênção apostólica, não espera nem terminar direito. Porque virou um negócio automático, sabe? Um negócio engessado, vai por ir e vai, acabou aquele negócio cru, engessado, seco. Não tem mais aquele temor, aquela graça, aquela reverência. Não tem mais chamar a presença de Jesus. Nós estamos vivendo isso, irmãos. É muito triste. É muito triste as coisas que a gente está vendo atualmente. É muito triste mesmo.
Eu estava ontem à noite falando com Jesus, orando, chorando, falando com Deus. É muito triste as coisas que a gente está vendo acontecer. E eu acredito que assim como eu me entristeço, eu creio que você também se entristece. Então o Senhor está dizendo, a sua alma está gemendo, não vai demorar eu levar. Porque a Bíblia fala que nossa alma vai gemer, sabe? A natureza vai gritar pela volta do Criador. Os verdadeiros vai sentir dor na alma de tudo que está vivendo, tudo que está vendo. Porque está ciente que Jesus vai tirar a gente desse mundo cruel, desse mundo mal. Não tem nada para se apegar mais aqui não, irmão. Desapega de dinheiro, desapega de casa, de carro. Cuide daquilo que Deus te deu, mas não com o seu coração estocado ali dentro. Cuide daquilo que Deus te deu com amor e com carinho. Porque quanto mais zelo você tem, mais o Senhor te tira do pouco, te coloca no muito, porque Ele conhece o coração do homem. Mas faça por amor a Jesus, sabe? Não deixa nada roubado, oração verdadeira, não. Hoje tem culto na minha igreja, hoje tem culto na sua igreja. Vai com a sua consciência limpa, com o seu coração puro, com desejo de adorar a Deus. Porque se nós não vigiarmos, nós perderemos o arrebatamento, porque de pessoas que não têm mais compromisso com a sua salvação. Então olhe para Jesus, amém? Examine você a si mesmo. Pois quem come e bebe, come para a própria condenação, pecado consciente, senta na mesa para cear consciente do pecado que fez durante o mês todo, do pecado que cometeu contra o irmão, da fofoca, da calúnia que fez contra o irmão. Senta na mesa por sentar, não tem mais temor, não tem mais reverência. É tempo de nós consertarmos, ver o que está errado, o que está errado em mim. É eu me analisar, olhar para mim e falar, Senhor, eu preciso consertar em mim. Em mim. É tempo, irmãos. Ainda há tempo. A porta ainda está aberta de nós consertarmos. A porta ainda está aberta. Seremos perfeitos? Não seremos perfeitos, mas nós veremos em nós o que está errado e consertaremos enquanto há tempo. Amém? É isso que o Senhor quer. Nós chegaremos à perfeição lá na glória. Seremos corpo glorioso, estaremos perfeitos com Jesus. Aqui nós vamos lutar contra o pecado todos os dias. A diferença do pecador para o cristão que luta contra o pecado é porque o crente, ele não peca consciente. Ele não tem aquela, vou pecar aqui agora e depois eu peço perdão, Jesus me perdoa. Tem crente que faz isso, tá? Eu vou pecar, depois eu peço perdão, depois eu peço perdão, Jesus me perdoa. Pecado consciente. Vou pecar e depois Jesus me perdoa. Não faça isso. Não faça. Se esse é seu caso, não faça isso. Não faça. Pare a partir de agora e comece a mudar. O estado que você está agora pode ser mudado. Então, em nome de Jesus, mude. Amém? Salmo 32, verso 4 e 3. Depois você lê na sua Bíblia. Davi fala que o pecado adoece, enfraquece. Davi fala que ele ficou doente e escondeu o pecado dele. Salmo 32, verso 3 e 4. Você lê lá. Agora eu vou ler aqui o verso 30 que diz assim, ó. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, vários que já morreram. Tem crente que está doente, irmão. Tem crente que já morreu porque de pecado, tomar Santa Ceia em pecado, tomar Santa Ceia de qualquer jeito. Tem crente que estão... Por isso que quando eu falo para vocês aqui que a gente tem que analisar pelo que ora, vigiar e perguntar ao Senhor, por que disso? Porque tem crente tomando Santa Ceia em pecado, tomando Santa Ceia de qualquer jeito, relaxadamente, vai na igreja de qualquer maneira. E muitas lideranças não estão preocupadas com o propósito da Santa Ceia, com o verdadeiro, real motivo de ceiarmos. Então a gente está vendo muitas pessoas em pecado, fazendo de qualquer jeito, porque não tem noção do que é tomar a Santa Ceia. Se eu chegar na igreja e eu não me sentir apto, eu não tomo, irmãos. Eu não estou preocupada com quem vai falar, com quem vai me apontar. Não tem problema. Eu me analiso primeiro para me tomar a ceia. O certo é eu tomar, mas se eu me sentir indigno de tomar, eu não tomo. Não tomo porque eu sei que não vou prestar conta para homens, muito menos para fofoqueiro, para fuxiqueiro, para caluniador, prestar conta para Deus. Eu não tenho compromisso com quem está falando da minha vida. Deixa eu falar. Meu compromisso é com o céu, é com a eternidade. Se eu não me sentir apto, eu não ceio. Se eu não me sentir apto, eu não sento na mesa para cear com o Senhor, porque é eu que serei julgada, não é aqueles que estão falando de mim. Então nós precisamos entender. Contudo, se nós tivéssemos a cautela, aleluia, de julgar nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. No entanto, verso 32, 31 e 32. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Aleluia. Aleluia. Quando nós nos julgamos e nos analisamos, nós não seremos julgados com o mundo. Porque quando Deus nos corrige, Ele corrige a fim de nós ser salvos e não condenados. É por isso que nós temos que receber as repreensões que vêm do Senhor, as palavras de correção. Às vezes Deus usa a boca de um pregador para pregar uma mensagem que corrige e muita gente não quer aceitar. Há pastores que não aceitam, não deixa a igreja receber, desfaz aquela palavra que foi feita, porque eles não querem deixar os irmãos sair do pecado, porque eles querem manter o pecado oculto dentro da igreja. Muitos estão fazendo isso. Dizem que é proibido pregar agora sobre repreensão. Se a palavra de Deus me diz que o Senhor corrige e exorta o filho que ama, eu recebo toda a repreensão que Deus me dá. Recebo. Porque eu quero ir pro céu, irmãos. Eu quero ir pro céu.
E infelizmente nós estamos vivendo esses dias terríveis, malignos, dias negros, dias de escuridão, que nós precisamos olhar para o Senhor. Então analisa, minha irmã, analisa, meu irmão, se analisa assim como eu tenho buscado analisar a minha vida, olhar para mim, porque se eu me julgar, irmãos, eu não vou ser condenada com o mundo. Se eu me analisar, se eu passar a me julgar, Odete, você precisa mudar nisso, Odete, você tem que tirar isso de você, Odete, você tem que mudar esse comportamento, Odete, você tem que parar de falar isso, Odete, você tem que parar de fazer isso, tem que parar desse ambiente, tem que cortar essa amizade que te leva pro pecado, que te leva pro mal, tem que cortar essa amizade que tá no pecado oculto e você tá conivente, consciente com o pecado dele, com o pecado dela, nem que você tem que consertar. Então a gente não seria julgado com o mundo, não seríamos condenados com o mundo. Nós estamos muito preocupados, irmãos, com a condenação dos homens na terra, e esquecendo com o julgamento que virá do Senhor. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, aguardais um pelos outros, organização, união. Aí o verso 34 diz, se alguém tiver fome, come em casa. Você não tem casa para comer, come em casa. Não vai pra igreja, come em casa, já que você não aguenta esperar, porque tem crente que fica, meu Deus, esse culto não termina. Eu tô esfomeado, esgulepados, querem comer. Tem uma pressa para terminar o culto, mas senta na lanchonete, fica 3, 4 horas esperando uma pizza assar. Fica lá, ó. E outra coisa, não cancela, espera quantos minutos, quantas horas for necessário, fica lá. Mas tem pressa que o culto termine. Tem pressa que termine a reunião dos santos. E depois um povo desse diz que quer morar no céu. Um povo desse que tem pressa dos cultos terminados. Claro, com ordem e com decência. Tem lugar que não tem ordem, é um negócio de desordem mesmo. Mas tem lugar que é organizado. E tem pessoas que sentam naquela agonia e não termina. Esse pregador não para de falar. Ele fica cochichando e ainda passa pro irmão do lado. Ai, não para de falar, irmã. Ai, meu Deus, não termina logo. Ainda atrapalha o culto do irmão. Atrapalha o culto do irmão. Então Paulo está dizendo aqui, tá com fome, come em casa. Tá com pressa, nem vai à igreja, fica em casa. Tem agonia, fica em casa. Vai fazer o que? Deus não vai receber seu culto desse jeito. Isso é algo sério, irmãos. Isso é algo sério. Isso aqui é algo que muitas pessoas não têm coragem de falar. Isso é algo que pessoas preferem se calar, para não falar a verdade para a igreja. Tenha consciência do culto que você oferece a Deus. Tenha consciência das vezes que você vai ao templo. Tenha consciência das vezes que você vai adorar. Eu sei que tem dia que nós estamos cansados mesmo. Eu já fui para a igreja, já, meu Deus, muito cansada, pedindo a Deus um momento para chegar, um momento de eu chegar em casa, de tão cansada que eu estava. Mas no momento que eu entrei pela porta, que eu entrei, eu comecei a adorar. E adorar não com falsidade, adorar com verdade. Adorar com desejo mesmo. Porque eu fui cumprir o meu propósito, que é oferecer um culto de adoração ao Senhor. Então é isso que Paulo está dizendo. Aí o verso 34, no finalzinho, ele encerra dizendo assim, ó. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitá-los. Então tá aqui a importância de ter reunião com os santos. A importância de ter reunião na igreja, de trazer ordem, decência, de trazer as doutrinas, os ensinamentos da palavra, como se pontuar, como se organizar. Porque nós vemos os dias atuais que as lideranças não têm mais esse compromisso de ensinar ao povo de Deus como adorar a Deus, como estar na casa de Deus, como chegar, como se posicionar. E nós vemos muitos lugares desorganizados, organizado de um lado e desorganizado do outro. Infelizmente, nós precisamos entender que tem uma importância muito grande ensinar e doutrinar a casa de Deus, a igreja de Deus, como se portar. Deus abençoe a igreja de Jesus Cristo, que somos nós. Oh, glória! Amanhã, capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais, hein? Meu Deus do céu, vai ser forte os outros assuntos que virá. Capítulo 13 fala de amor. Capítulo 14 fala da correção do uso dos dons. E assim nós vamos que vamos. Oh, glória! Jesus é fiel. E estamos quase chegando no encerramento da carta. Essa carta tem somente 16 capítulos, poderosíssimo. Então eu peço que você leia os capítulos que nós estamos estudando, para que nós aproximamos um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós, sabe? Porque é muito mais profundo. Orem pela minha vida, eu estou orando por vocês, nós estamos juntos para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance. Seja bem-vindo no canal, vocês que têm se inscrito no canal, dá o like, compartilha, que Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, me ajude aí propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Toda vez que você divulga esse vídeo para alguém, você está sendo missionário, você está sendo um agente de Cristo Jesus, um agente, um dispenseiro da graça do Senhor, levando o ID do Senhor para outros irmãos, amém? Ore por todos aqueles que têm trabalho na rede social, que pregam o evangelho com sinceridade, com verdade, com cautela, com verdades nos seus lábios, não deixa o inimigo tentar impedir. Então ore por todos aqueles que estão com sinceridade na obra do Senhor, ore pela minha vida, irmãos. Mulheres sábias está chegando, é muito ataque, o inimigo levanta muitas pessoas para tentar parar, mas a gente não para, oh glória! Nós damos trabalho pro inferno mesmo. Satanás tem que saber que o povo de Deus não é fraco, não, é forte, porque quem guerreia por nós é Jesus. Então ore pela minha vida, me ajuda aí, em nome de Jesus, em oração. Orem pela minha casa, pela minha família, ore pelo trabalho Mulheres Sábias, ore também
por todos os trabalhos que o Senhor tem confiado em minha mão. Volto novamente em nome de Jesus a fazer o trabalho de evangelismo. Então Deus está no controle de tudo. Então vamos guerrear, vamos lutar, vamos marchar, vamos levar o ID do Senhor, vamos falar de Jesus, irmãos, porque não há tempo mais a perder. Não perca tempo com quem não tem compromisso com a sua salvação. Não perca tempo com quem não tem tempo para Jesus. Tenha tempo para Jesus e prossiga a caminhada. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tudo. Eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Pai, nos ensina, Senhor, a sentar na mesa para compartilhar a ceia do Senhor com o corpo, com consciência daquilo que nós estamos fazendo. Que nós possamos, ó Pai, nos analisar. Assim como no verso 28 está nos ensinando, nos mandando a nos analisar, nos mandando a julgar nós mesmos no verso 31. Eu preciso me julgar, Senhor. Eu preciso me analisar, olhar para dentro de mim, saber o que eu estou fazendo, porque muitos não fazem mais isso. E eu me coloco agora nas tuas mãos, clamando a tua graça, a tua santa misericórdia, no nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. E eu te peço neste momento, ó Pai, no nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso e é fiel. Eu me coloco nas tuas mãos para te agradecer, para glorificar o teu nome, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Capaz de eterno te alcance. E que quando você sentar nesse mês para ceiar, analise, tá bom? Se analise, pense bem, para não ser culpado do corpo de Cristo. Deus te abençoe.